Em julho de 2012, uma jovem de apenas 21 anos saiu para encontrar amigos como fazia em tantos outros finais de semana. Horas depois, voltou para casa aparentemente segura, mas na manhã seguinte, ela havia desaparecido sem deixar qualquer rastro. Seu carro continuava estacionado em frente à casa. Seu celular, sua bolsa e suas chaves estavam lá dentro. Até seu cachorro havia sido deixado sozinho. Esse é o caso de Courtney Stoffer. Courtney Marie Stoffer nasceu em 23 de novembro de 1990, na pequena cidade de Palmyra, no estado da Pensilvânia, Estados Unidos. Ela cresceu cercada pelo carinho da família e, desde muito nova, era conhecida por sua personalidade alegre e espontânea. Era filha de Scott Stauffer e Wendy Stauffer Hamill. Tinha um irmão e uma irmã mais nova, Kerstin, com quem mantinha uma relação muito próxima. A família sempre foi bastante unida e passar os fins de semana juntos fazia parte da rotina deles. Sua mãe costumava dizer que Courtney era uma pessoa impossível de ignorar. Onde chegava, rapidamente fazia amizade com todos. Gostava de conversar, de rir alto e tinha facilidade para aproximar pessoas. Era aquele tipo de pessoa que dificilmente passava despercebida. Courtney também era muito independente. Ainda adolescente, começou a trabalhar para conquistar o próprio dinheiro. Primeiro ajudou nos negócios da família e, mais tarde, passou por outros empregos até conseguir uma vaga em um pet shop na cidade de Palmyra, bem perto de onde sua mãe também trabalhava. Ela gostava de animais e adorava o ambiente de trabalho, além de poder encontrar a mãe durante o dia sempre que tivesse um intervalo. Com o passar do tempo, Courtney começou a construir a vida que sempre imaginou. Gostava de viajar, de ouvir música, de passar tempo ao ar livre e de reunir os amigos. Aos poucos, passou a se identificar com um estilo de vida mais alternativo. Ela dizia ser hippie, não exatamente no sentido tradicional do movimento, mas porque acreditava em viver de forma mais simples, valorizando a liberdade, a natureza, a paz e as experiências acima dos bens materiais. Esse jeito leve de enxergar a vida fazia parte de quem ela era. Foi nessa fase que conheceu Bradley. Os dois se apaixonaram rapidamente e o relacionamento evoluiu em pouco tempo. Amigos e familiares contavam que eles pareciam muito felizes juntos. Raramente brigavam e gostavam de passar praticamente todos os dias, um ao lado do outro. Mesmo namorando havia apenas cerca de 6 meses, decidiram dar um passo importante: morar juntos. Para eles, fazia sentido dividir as despesas e começar uma vida independente sem precisar esperar pelo casamento. Era o início de uma nova fase. Tudo parecia estar dando certo. Courtney tinha um emprego de que gostava, uma família presente, amigos por perto e um relacionamento que parecia promissor. Mas havia um hábito que acabaria trazendo problemas. Ela adorava receber amigos em casa. Nos finais de semana, gostava de organizar pequenas festas com música, churrasco, bebidas e muita conversa até tarde da noite. O problema era que o bairro onde morava era extremamente tranquilo. A região tinha características quase rurais, com poucas casas e moradores acostumados ao silêncio. A maioria era formada por pessoas mais velhas, que costumavam dormir cedo. Não demorou para que as reclamações começassem. Alguns vizinhos passaram a demonstrar irritação com o barulho constante vindo da casa de Courtney. Entre eles, havia um homem que parecia incomodado muito além das festas. Segundo Courtney contou à mãe, ela tinha a sensação de estar sendo observada por esse vizinho. Em algumas ocasiões, chegou a dizer que acreditava que ele a espionava e talvez até a filmasse escondido. Wendy pediu que Courtney evitasse qualquer confronto. Disse que, se aquilo realmente continuasse acontecendo, eles poderiam procurar a polícia, mas que discutir diretamente com o vizinho poderia colocar sua segurança em risco. Courtney concordou, mas continuava desconfortável com a situação. Então chegou o sábado, 28 de julho de 2012. Como em tantos outros fins de semana, Courtney resolveu reunir alguns amigos em sua casa. A noite começou como qualquer outra. Música alta,
Conversas, bebidas, risos. Mas, conforme as horas passavam, o volume aumentava e os vizinhos voltaram a se incomodar. Não demorou para que alguém chamasse a polícia. Quando os policiais chegaram, pediram que a festa terminasse e orientaram todos a manterem o silêncio. A situação parecia resolvida, mas havia um problema. Bradley, namorado de Courtney, estava em liberdade condicional por um problema envolvendo álcool quando ainda era menor de idade. Ao verificar sua situação, os policiais descobriram que ele estava descumprindo as condições impostas pela justiça. Bradley acabou sendo preso naquela mesma noite. Ver o namorado sendo levado pelos policiais abalou completamente Courtney. Ela se sentia culpada. Se não tivesse organizado aquela festa, talvez nada daquilo tivesse acontecido. Pouco tempo depois, ela ligou para a mãe. Wendy percebeu imediatamente que a filha estava desesperada. Tentou acalmá-la e pediu para Courtney passar alguns dias em sua casa, descansar e pensar com calma em como poderia ajudar Bradley. Mas Courtney recusou. Ela respondeu que precisava espairecer um pouco. Disse que ficaria com alguns amigos naquela noite para tentar esquecer tudo o que havia acontecido. Entre esses amigos estava Cod, um velho amigo de Courtney. Eles combinaram de se encontrar em um posto de gasolina e de lá seguiriam para um bar. Naquele momento, ninguém poderia imaginar que aquelas seriam as últimas horas em que Courtney Stouffer seria vista. Depois de conversar com a mãe, Courtney seguiu com o plano de encontrar os amigos. Ela foi até um posto de gasolina da cidade, onde se encontrou com Cod, um amigo que conhecia havia muitos anos. De lá, seguiram para um bar bastante conhecido da região. No início, a noite parecia estar ajudando Courtney a esquecer o que havia acontecido horas antes. Ela conversava com os amigos, bebia e tentava se distrair. Mas, conforme o tempo passava, seu estado emocional parecia piorar. Segundo relatos de pessoas que estavam no local, Courtney havia bebido bastante e começou a discutir com um homem dentro do bar. O motivo da discussão nunca ficou totalmente claro. Algumas pessoas disseram que os dois já se conheciam, enquanto outras afirmaram que foi apenas um desentendimento provocado pelo excesso de álcool. Os funcionários precisaram intervir. Pouco depois, Courtney foi convidada a deixar o estabelecimento. Ela então ficou sozinha do lado de fora, enquanto seus amigos permaneceram dentro do bar. Pouco tempo depois, Courtney enviou uma mensagem dizendo que queria ir embora. Então todos foram até o posto de gasolina. Lá, Courtney entrou em seu carro e começou a dirigir em direção à própria casa. Cod fez o mesmo e foi logo atrás, dizendo que queria ter certeza de que ela chegaria em segurança, já que ela havia ingerido bebida alcoólica. Quando chegaram ao bairro onde Courtney morava, a situação voltou a piorar. De acordo com Cod, ela viu um dos vizinhos com quem já havia discutido anteriormente por causa das festas e resolveu tirar satisfações. Ainda muito alterada, começou uma nova discussão. Mais uma vez, alguém chamou a polícia. Quando os policiais chegaram, conversaram com os envolvidos. Determinaram que todos voltassem para suas casas e deixaram claro que não queriam retornar ao local naquela noite por causa da mesma situação. Cod afirmou que entrou na casa junto com Courtney. Por alguns minutos, tudo parecia finalmente ter se acalmado. Mas pouco tempo depois, uma nova ligação foi feita para a polícia. Era um vizinho reclamando ouvir gritos e fortes batidas vindas da casa de Courtney. Os policiais retornaram ao endereço pela terceira vez naquela mesma madrugada. Quando chegaram, porém, a casa estava completamente silenciosa. Segundo o relato de Cod, assim que perceberam a chegada da viatura, ele apagou as luzes e Courtney parou de gritar. Os policiais permaneceram do lado de fora por alguns instantes. Como não ouviram mais nenhum barulho e tudo parecia calmo, decidiram ir embora. Ainda segundo Cod, depois que a viatura foi embora, Courtney finalmente começou a se acalmar. Ela foi para o quarto descansar. Com medo de deixá-la sozinha naquele estado, Cod decidiu passar o restante da noite na casa. Ele contou que dormiu no sofá da sala. Na manhã seguinte, por volta das 7 horas, acordou para ir trabalhar e, ao olhar pela casa, percebeu que Courtney já não estava mais lá. Como não conhecia sua rotina diária
Imaginou que ela tivesse saído cedo para algum compromisso. Ele também notou que o celular dela continuava sobre um móvel dentro da residência. Mesmo achando aquilo um pouco estranho, disse que precisava trabalhar e foi embora. Enquanto isso, a família de Courtney ainda acreditava que ela apenas estivesse descansando depois da noite difícil. Ela havia combinado de encontrar o irmão em um evento naquela tarde, mas não apareceu. Também não atendeu nenhuma ligação. No primeiro momento, ninguém entrou em pânico. Todos imaginavam que ela estivesse dormindo, tentando esquecer tudo o que havia acontecido na noite anterior. Somente no dia seguinte, a preocupação começou de verdade. As ligações continuavam sem resposta. As mensagens não eram visualizadas. Aquilo não parecia normal. Wendy decidiu ir pessoalmente até a casa da filha. Ao chegar, algumas coisas chamaram imediatamente sua atenção. O carro de Courtney continuava estacionado em frente à residência. Os vidros estavam abertos, algo que ela nunca costumava deixar acontecer. A luz da entrada permanecia acesa em plena luz do dia. Quando tentou entrar, percebeu que a porta estava destrancada. Lá dentro, o silêncio era absoluto. Courtney não estava em lugar nenhum. Seu cachorro permanecia sozinho dentro da casa. Havia fezes espalhadas pelo chão, indicando que o animal não era levado para passear havia bastante tempo. Sua bolsa continuava ali, as chaves também, e o celular permanecia exatamente onde Cody havia dito que o tinha visto. Nada indicava que Courtney tivesse saído planejando passar muito tempo fora. Assustada, Wendy telefonou imediatamente para Scott. Poucos minutos depois, os dois estavam procurando qualquer sinal da filha. Começaram a ligar para todos os amigos que haviam estado com ela na noite anterior. Foi então que ouviram de Cody toda a sequência de acontecimentos daquela madrugada. Sem saber onde Courtney poderia estar, a família procurou a polícia, mas recebeu uma resposta frustrante. Como ela era maior de idade e morava sozinha, os investigadores disseram que seria necessário aguardar antes que o caso fosse tratado oficialmente como um desaparecimento. Mesmo assim, familiares e amigos iniciaram buscas por conta própria. Percorreram ruas, visitaram conhecidos e perguntaram por ela em diversos lugares. Nenhuma pista apareceu. Depois que o desaparecimento foi oficialmente registrado, investigadores revistaram cuidadosamente a casa. Nenhum sinal de luta, nenhuma mancha de sangue, nenhuma evidência clara de que um crime tivesse acontecido ali. Cody foi investigado. O vizinho com quem Courtney costumava discutir também. Ambos colaboraram com as investigações, e nenhuma prova conclusiva foi encontrada contra eles. Os anos passaram. Centenas de denúncias foram analisadas. Diversas teorias surgiram, mas nenhuma delas conseguiu explicar, de forma definitiva, o que aconteceu naquela madrugada. Até hoje, Courtney Stouffer continua desaparecida. Sua família jamais deixou de procurá-la, e a pergunta que permanece sem resposta é a mesma desde julho de 2012. Como uma jovem de 21 anos, conseguiu desaparecer praticamente de dentro da própria casa, deixando para trás tudo o que fazia parte de sua vida. Deixe nos comentários sua opinião sobre esse caso, e se puder, se inscreva no canal. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.